São Paulo se acerta com o CSKA pela venda do Matheus Alves. Ainda não é algo oficialmente divulgado, né? Mas está caminhando para isso e conta-se aí na mídia que o valor seria em torno de 6 milhões de euros. A gente deixou uma enquete para vocês aí no chat, para vocês comentarem se a gente vendeu barato ou se foi uma boa porque não tinha o que fazer. E aí eu deixo essa pergunta, primeiro para você, Léo, pelo seguinte: é um jogador promissor, é um jogador que ganhou seu espaço depois da Copinha. Apostava-se, pelo menos a comissão do Zubeldia apostava que o Rodriguinho seria o substituto ao Oscar, quando o Oscar não pudesse jogar. O Rodriguinho não se firmou. Quem ganhou espaço foi o Matheus Alves, e oscilando também, claro, né? Porque ele é jovem, né? Ainda está em formação, mas um cara promissor. Muita gente, mas muita gente ficou muito pé da vida nas redes sociais, porque o São Paulo teria vendido a preço de banana, vendeu muito mal. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para depois ouvir a Pri também e a galera do chat, né, Léo? Com certeza, eu estava até dando uma pesquisada aqui em algumas vendas que mostram o quão absurdo é esse valor do Matheus Alves, tá? Se isso for verdade, se for confirmado que ele vai ser vendido entre 6 e 7 milhões de euros. Primeiro pela situação da idade dele, ele é 0,5, né? Muito novo ainda, acabou de estourar a idade do profissional. Então, é um atleta numa posição carente no futebol mundial, né? Esse meia articulador que consegue fazer algumas funções, pode jogar como criador, pode jogar de segundo volante saindo mais para o jogo, ele tem essas possibilidades. É um atleta que já vinha sendo monitorado e assim, 6 ou 7 milhões eu acho um absurdo. Menos de 10 milhões, tem até aquela fala do Rogério Ceni que viralizou esses dias, né? O São Paulo não é um time que pode vender seus jogadores por menos de 10 milhões de euros. E eu concordo muito com o Rogério Ceni sobre isso. Porque o investimento que você faz em Cotia é um investimento muito alto, um investimento de 30, 40 milhões, às vezes pode bater 50 milhões agora que fizeram a reforma lá, por ano, né? Então, assim, é um investimento muito alto que você tem em Cotia para você realmente vender esses jogadores e conseguir rentabilizar com essas vendas. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, né, falando agora sobre a situação do São Paulo. O São Paulo não tem um substituto para o Oscar, e a gente sabe que o Oscar vai jogar poucas partidas, né? Já jogou até aqui, vinha de 30 a 35 partidas por ano, agora vai jogar o dobro disso, provavelmente, se ele estiver apto, né? Mas a gente sabe que não. E é um atleta que você precisa segurar. Você não pode gastar a ficha do Oscar em todos os jogos. Você tem que segurar para os jogos importantes, para os jogos decisivos. Infelizmente, essa é a situação. Né? O São Paulo sabia, ele vinha de muitos anos jogando pouco. Né? Então, assim, é natural que isso ia acontecer. Você tirando o Alves, você não tem um substituto para ele. Você não tem alguém novo. E cai novamente no problema do ano passado. Que o São Paulo não tinha um meia criador, não tinha esse meia articulador para fazer essa criação de jogo por dentro. E agora, sem o Alves, que é o substituto imediato, você continua não tendo com a ausência do Oscar. Então muda muito a característica do time. E, cara, o principal disso tudo me leva a crer, toda essa situação e essa venda por esse valor, que o São Paulo realmente está desesperado. Realmente a situação financeira ela é muito pior do que a gente imagina. Porque para você queimar, entre aspas, uma venda do Matheus Alves por 7 milhões de euros que seja, né, você realmente precisa muito de dinheiro no caixa. Você está muito preocupado com o seu fluxo de caixa para você conseguir pagar as contas e conseguir, né, realmente sobreviver. Então, acho que não bate só na questão da meta das vendas. Eu acho que vai um pouco além. Eu acho que o problema do fluxo de caixa do São Paulo é um problema seríssimo, né, e mostra que o São Paulo realmente está desesperado. Essa venda é tão ruim que ela impacta ainda num outro ponto, que são as próximas vendas. Um clube que vai querer o Rian, que vai querer o Lucas Ferreira, por exemplo, o Luca, ele vai olhar e vai falar, bom, o São Paulo vendeu o Ângelo, menino de 17 anos, por 5 milhões, 4 milhões, não me lembro quanto. O Alves vai vender por 6, 7. Por que eu vou pagar 15 milhões no Ferreirão? Ou no Luca? Mesmo que eles valham isso. Então, você dá também uma resposta para o mercado de que, assim, ó, podem vir propostas que, de alguma forma, eu vou vender. E você, entre aspas, desprestigia o seu produto, que, no caso, é o jogador, né? Então, assim, eu acho que é um erro de estratégia absurdo do São Paulo, se for verdade, e ainda pelos moldes que foi envolvida a notícia da negociação, que é 100% do atleta.
Nem para ficar ali, beleza, você vai vender 50% por 7 milhões de euros e os outros 50% você mantém no passe econômico para numa futura venda do CSKA, se ele for para o Manchester City, por exemplo, você rentabiliza, como o São Paulo fez com o Antony, que acho que segurou 25%. E o São Paulo até hoje ganha com as transferências do Antony. Então, para mim, é um erro de estratégia colossal e mostra o desespero e a situação crítica que o São Paulo tem com esse fluxo de caixa.